dívidas. Bom, chegamos nele, o Corinthians. Olha só que curioso, ô Danilo, para dizer o mínimo, né? O Corinthians ele acredita que os mexicanos vão ter que ceder nessa questão da dívida com o Félix Torres, senão não vão receber. Ou você vai dar um desconto aqui ou a gente não paga. Ponto final. Eu vou falar uma palavra, você fala um sinônimo, escárnio. Que mais? Essa reportagem da Lívia, da cracaça Lívia Camilo, que está no ar aí. O Corinthians foi punido ontem pela FIFA, né, com o transfer ban, pelo atraso no pagamento para o Santos Laguna referente à compra do Félix Torres, que nem está jogando mais, coitado, virou reserva de lateral. A galera bota a culpa no cara, né? E, coitado, o cara foi contratado. Casos, a gente precisa entender que nem o Thiago Maia é o culpado. O Thiago Maia que a gente estava falando, eles não são culpados, eles são o último culpado. Exatamente, o cara é só a mercadoria. O cara é negociado, não é pago, ele não tem nada com isso. Agora, os dirigentes do Corinthians estão correndo contra o tempo para encerrar o transfer ban ainda durante essa janela de transferências, que vai até o dia 2 de setembro, um dia glorioso, por sinal, um dia mais importante do ano. Temos aniversário? Se ele não conseguir mudar essa decisão, o Corinthians vai ficar 3 janelas sem poder registrar novos jogadores. É certo, Danilo? E o UOL apurou, rapidamente, que o Corinthians não tem como quitar a dívida de forma integral, simplesmente porque não tem dinheiro. Só que aí ele acredita que o clube mexicano, o Santos Laguna, vai ter tudo bem, você não tem 33 milhões, então vocês me pagam 10 pra gente resolver aqui e tal. O Corinthians está apostando nisso aí, Danilo. Os clubes de futebol, no Brasil especialmente, né? Eles vivem numa condição, num metaverso, num mundo de conto de fadas. Porque assim, se você faz uma dívida que você não pode pagar e você está devendo para o banco, você está ferrado. Você vai fazer juros, você vai vender seu carro, você vai mudar para um apartamento menor, você vai vender sua coleção de discos de rock, você vai fazer alguma coisa para poder pagar sua dívida. O clube de futebol acha que ele pode não só continuar vivendo normalmente, como continuar contratando. Então, o Corinthians, ele correu para registrar o Vitinho, que mesmo que não tenha custos para compra, tem custo para luva, salário, você aumenta a sua folha salarial e você continua vivendo como se fosse normal. Não bastasse a sacanagem que é com os outros clubes que, teoricamente, pagam em dia, alguns dos clubes da sua liga que pagam em dia, tem a sacanagem com o Santos Laguna. E aí, justamente por essa dívida ser internacional, que a gente vê esse caso indo para a FIFA e transfer ban. Porque senão, estaria naquela fila de 48 vezes para pagar, que nem foi o Cuiabá, outros empresários, outras pessoas que estão ali na recuperação judicial, recuperação RCF, tantos os termos que o Corinthians tenta usar lá para poder equalizar suas dívidas. E agora, é algo tão bizarro, porque aí o Corinthians faz algumas propostas do tipo, eu vou reservar aqui 6% do meu faturamento para pagar a dívida. Então assim, não é que o Corinthians está quebrado, está quase fechando as portas, vai parar de gastar com tudo e vai se dedicar a pagar suas dívidas. Não, o Corinthians quer continuar vivendo, continuar contratando, continuar disputando os campeonatos e reservar uma parcela ridícula do seu faturamento para pagar dívidas antigas e acha que é totalmente normal, está tentando normalizar um negócio que é uma piada, é um negócio bizarro. E as pessoas levam para o lado clubista, é um negócio absurdo isso. É absurdo você estar devendo para alguém e continuar vivendo normalmente. Só no futebol que isso existe. Não dá para normalizar um negócio desse. É muito ridículo. A torcida fala, não tô nem aí, não importa a conta azul, o clube de futebol não é banco. Eu não estou dizendo morar superávit, que tem que aplaudir receita de arquibancada, aplaudir público. Não é isso. Mas é inacreditável que um clube que, como o tamanho do Corinthians, que fatura 1 bilhão, no pior momento da sua vida financeira, está faturando 1 bilhão e não consegue pagar o mínimo. E ainda acha que tem o direito de fazer isso que a gente está vendo na tela aí. Ou o Santos Laguna topa ou o azar dele. Se o Santos Laguna não precisar de dinheiro, se o Santos Laguna não topar fazer o acordo, o Corinthians fica 3 janelas sem pagar, sem poder contratar, ou quando pagar essa dívida. E pior do que isso, é que o Santos Laguna é 1/3 das novelas que o Corinthians vai resolver. Porque depois vem Rojas, que já perdeu na FIFA, ou seja, a qualquer momento a gente vai entrar no sistema lá de transfer ban da FIFA, vai ter mais um, e depois vem o Garro. E, vamos lembrar, esse é só o começo do problema, porque a pessoa que é reincidente, a FIFA vai punindo mais. Tem rebaixamento na conta, tem perda de ponto. Então assim, vai rindo, vai falando que o clube não é banco, vai falando que, mimimi. Daqui a pouco,
a gente vai ter um efeito mais grave. Eu quero ver se o torcedor corintiano vai conseguir rir. Olha os valores aqui, além do Félix Torres, como você falou, tem a decisão, a punição referente à compra do Garro, do Tadjeres, são cerca de 27 milhões que o Corinthians está devendo, e ainda tem o caso do Matias Rojas, que você falou também, cerca de 40 milhões. Os dois casos estão no CAI, que é a Corte Arbitral do Esporte. Possivelmente não é só o Santos Laguna que vai precisar ser flexível, né, nesse caso, né? Se o CAS decidir contra o Corinthians, ele vai ter mais dois casos ainda para negociar. E aí, Arnaldo, é o que o Danilo falou bem, né? Não paga, tá tudo bem, vamos aí, vamos tocando a bola. Olha o esforço que tá passando São Paulo. Não tem zagueiro. Se machucar, vai jogar com quem na Libertadores? Por quê? Não sabemos se porque tá dando certo. Tentando... Mas pelo menos não tá gastando. Exato. Gastando não tá. Pelo menos tá fingindo que tá querendo. Agora, a hora que esse negócio entra no campo, e quando falo entra no campo, entra na tabela, aí a coisa pode enroscar, hein, Arnaldo? Mais, porque o Corinthians também tá brigando para não cair agora. Porque brigando para não cair é exagero, mas tá mais perto da zona de rebaixamento do Brasileiro do que de qualquer outra coisa. Pois é, eu acho que a situação no Brasileiro, talvez ela não seja ainda aflitiva por conta de vários times terem jogos atrasados, né? Mas a campanha do Corinthians no Brasileiro ela é muito ruim, né? Ele já fez os 19 jogos com 22 pontos. A gente comentava ontem, né, Tironi? Se ele replicar a campanha no segundo turno, com 44 pontos, não é uma garantia que você permaneça na primeira divisão, né? Dobrando os pontos do primeiro turno. Então, é necessário uma atenção aí. E a gente conhece na área esportiva, assim como eu falei do Renato Portaluppi, a questão do Dorival em relação às Copas, né? Então, acho que a dedicação, o foco, a concentração do Dorival e dos jogadores será na Copa do Brasil, ainda mais com o duelo diante do Atlético Paranaense. Mas, vamos lá aqui, eu estou falando tudo isso dentro de campo, hein? O Danilo acho que passou pela situação financeira que pode até, só o parênteses, pode até, você vai levando transferban, daqui a pouco isso significa perda de pontos. Também tem isso no ritual das sanções, né? Lembremos do Cruzeiro, que chegou a ter menos 6 pontos na Série B. Imagine menos 6 pontos na Série A, o que significa. Né? Então, só esse parênteses feito. Vamos fazer só a projeção de jogos do Corinthians no Brasileirão, antes ou no meio desses confrontos contra o Atlético Paranaense. O Corinthians joga agora contra o Bahia em casa, no sábado. Depois o Corinthians tem o Vasco em São Januário, que é um confronto direto nessa parte da tabela aí, a parte mais próxima da zona de rebaixamento. E depois ele volta a jogar com o Palmeiras, que está, digamos, um tanto quanto engasgado. Então, se o Palmeiras é o terceiro jogo, imaginando que seja um jogo sempre complicado, o jogo contra o Vasco em São Januário vai ser um inferno, esse jogo com o Bahia, o próximo, em casa, passa a ser muito importante. Se o Corinthians não vence esse jogo, ele fica lá estacionado nessa situação e terá 2 próximas partidas complicadas para não passar o que ele passou o ano passado, quando ele esteve de fato ameaçado pelo rebaixamento, depois teve aquela arrancada tal. Mas nesse ano, ele não vai poder fazer a loucura da janela do ano passado, né, Danilo? Não vai de dar, transformar um time nota 6 em nota 8 numa janela que ele não podia cumprir. Que ele passou tudo para esse ano para cumprir. Isso. Né? E não está conseguindo. Né? Então, vamos ver os próximos passos, mas eu acho muito, muito importante esse jogo com o Bahia no próximo sábado, em termos de perspectiva no Campeonato Brasileiro, né? Porque a campanha do primeiro turno foi muito ruim, inclusive em casa não foi boa. 6 pontos hoje a distância do Corinthians para a zona de rebaixamento, esse é o número. Ou seja, imagina, perde 6 pontos no pois Serban. Exatamente.